O espaço ainda é um mistério até mesmo para os cientistas. Mas mesmo assim, ainda é possível teorizar e relatar com uma margem de erro de apenas 8% muitos acontecimentos universo afora. E hoje, no mundo desconhecido, mostraremos o que realmente aconteceria se a Terra fosse engolida por um buraco negro. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Na abordagem referente à física clássica, os buracos negros são tidos como objetos celestes que ocupam um pequeno espaço no vácuo, com uma quantidade astronômica de massa, sendo a maioria deles mais massivos até mesmo que o Sol. Um buraco negro é uma região conotada no espaço afora, com um campo gravitacional intenso, de forma que nem mesmo partículas que se movem à velocidade da luz conseguem escapar. E isto é equivalente a 299.792.458 metros por segundo. A intensa gravidade comprime a matéria até que não haja mais espaço entre os átomos. Ao contrário do que o próprio nome sugere, buracos negros não são realmente buracos. Alguns cientistas nem ao menos os consideram como um orifício real. Na verdade, são pontos que levam o nome de singularidades e são totalmente invisíveis a olho nu, a não ser quando estão de certa forma se alimentando. Para entender melhor, imagine uma grande casa. Agora, com o poder de sua imaginação, encolha ela até que ela fique menor que um átomo. Assim você só a veria quando ela brilhasse de alguma forma, certo? Pois bem, isso é o que acontece com os temidos buracos negros. Por isso, não é possível retratar um desses supermassivos em uma foto real, a menos que estivesse havendo uma grande catástrofe, como o assassinato de uma estrela. E é nesse momento que esse fenômeno quase que inexplicável recebe o nome de buraco negro, pois toda partícula luminosa primeiramente circunda o ponto disposto no espaço. Assim, seu centro parece ainda mais escuro do que imaginamos, dando a impressão aos nossos olhos de um buraco terrestre comum. Existem 3 formas de um gigante desses nascer. Primeiramente, esses monstros do espaço são formados a partir de estrelas, e elas precisam ter cerca de 40 vezes mais massa que o nosso próprio Sol. Quando esses astros simplesmente esgotam todo o combustível de seus núcleos, a estrela passa a ser uma supernova do tipo 2, pois esse é o nome dado a estrelas variáveis cataclísmicas de colapso de núcleo. Depois desse evento, um outro colapso ocorreria, porém, dessa vez direcionado ao sentido gravitacional. Logo após, aconteceria uma violenta explosão da estrela massiva, e assim ela finalmente evaporaria de certa maneira, deixando no espaço apenas o seu campo gravitacional rodando e puxando tudo pela sua frente, inclusive os seus próprios restos mortais. E esse é o primeiro e mais tradicional método de nascimento de um buraco negro. Uma outra maneira é através de uma estrela de nêutron, que se trata na verdade de um astro indiscutivelmente massivo, com alta temperatura e um campo gravitacional enorme. Porém, se destaca mesmo pela sua gravidade, e caso esse astro colida com um semelhante, a probabilidade é de um novo buraco negro passar a existir no universo. A terceira e última maneira de nascimento desses gigantes gravitacionais era inicialmente descrita apenas como uma teoria não comprovada, que é chamada de colapso direto. Porém, hoje já não é mais só uma história. E a parte mais interessante é que não necessariamente precisa de uma estrela, pois tudo acontece a partir de uma grande nuvem de gás e poeira, ou seja, uma gigante nebulosa. Nesses casos, elas sofrem um colapso contra a gravidade, diante de tamanha pressão de sua própria massividade, e acabam por se tornarem buracos negros. Mas independente de qual seja a sua formação inicial, todos se comportam da mesma maneira, engolindo tudo que se aproxima demasiadamente. Por isso, são chamados de aspiradores cósmicos, pois funcionam realmente como uma espécie de aspirador de pó. Eles se alimentam basicamente de outros corpos celestes,
sendo eles extremamente massivos ou não. Quando uma estrela, por exemplo, é puxada para dentro de um buraco negro, ela não é mais capaz de escapar. E primeiro, sua luz é absorvida. Depois, todos os seus compostos, até chegar ao núcleo. Ao contrário do que se pensa, esse processo gera um barulho que alguns cientistas descreveram como assustador. Mas ouvir esses sons só é possível através de um poderoso aparelho da NASA, pois a propagação de som é impossível no vácuo do espaço. O maior pesadelo desses assassinatos celestes é verdade o poder que esses pontos singulares ganham, pois eles simplesmente ganham toda a massa que absorvem de planetas e estrelas. Uma outra forma de aumentarem sua massa esporadicamente é através de uma colisão entre dois buracos negros, pois nesse caso, um não absorve o outro. Uma palavra mais apropriada para este acontecimento seria fusão, pois eles simplesmente juntam-se em uma força só e, ao se fundirem, dobram a sua massa e também o seu poder gravitacional. Acredita-se que para cada galáxia disposta no nosso universo exista pelo menos um buraco negro supermassivo, com uma massa aproximada de mais de 1 bilhão de vezes a do Sol, que é equivalente a cerca de 1.500 planetas Terra, e esse fato claramente inclui a nossa Via Láctea. Há um tempo atrás, achava-se inclusive que o nosso Sol poderia transformar-se em um desses, e todo o mundo científico entrou num desespero silencioso, pois se isso ocorresse, provavelmente a Terra seria mais uma vítima, mas essa teoria foi logo descartada. O Sol não é massivo o suficiente para se transformar em um monstro espacial. Mas se isso hipoteticamente ocorresse, a Terra ainda orbitaria normalmente o ponto gravitacional atual. Porém, congelaria completamente em cerca de 1 ano a 1 ano e meio. E isso acabaria com qualquer forma de vida terrestre. Então, só existiria a possibilidade de sermos levados para dentro de um ponto singular disposto no espaço se ele viajasse até nós e entrasse no nosso sistema solar. Sendo mais fácil uma pessoa ganhar na loteria por cerca de 10 vezes consecutivas, pois as chances disso acontecer estão estimadas entre 1 e 1 trilhão. Mas suponhamos que isto aconteça, e esse ponto entrasse bem perto da Terra. Primeiramente, a órbita de asteroides e toda a gravidade seria dobrada. Isso faria com que incontáveis meteoritos atingissem não só o nosso planeta, mas também inúmeros outros. Neste caso, estando tão próxima, a Terra acabaria sendo lentamente puxada por tempos até que chegasse próxima demais desse campo gravitacional invisível. E quando isso ocorresse, toda a nossa atmosfera seria literalmente sugada, e todos os seres humanos entrariam em desespero, pois o oxigênio iria acabar em menos de 3 minutos e eliminar toda a vida inteligente na Terra. Nem mesmo dependentes de cilindros respiratórios sobreviveriam, pois não haveria pressão alguma para os pulmões. Depois da atmosfera, o nosso planeta seria espaguetificado, ou seja, o lado mais próximo ao campo de gravidade se transformaria numa espécie de tubo fino e alongado. E desse modo, a Terra seria literalmente rasgada ao meio, fazendo vulcões acordarem e terremotos se propagarem. Mas, novamente, o processo de espaguetificação ocorreria, e o nosso planeta seria novamente rasgado, e isso ocorreria incansáveis e incontáveis vezes, até que chegasse ao tamanho de um único átomo. Mas se existisse a mínima possibilidade desse suposto buraco negro abrir-se a um tamanho em que a Terra passasse livremente através do campo e fosse em direção à sua singularidade sem que nada fosse altamente alterado, não se sabe o que poderia acontecer. Mas alguns cientistas especularam que a probabilidade de avançarmos algumas centenas de anos seria mais certa nesse caso. Porém, isso é mais impossível ainda. O correto mesmo seria a Terra adicionar massa ao buraco negro, agora rei do nosso sistema solar. O que você achou desta explicação? Já sabia que os buracos negros eram assim? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido.
Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!